E aí, vamos para mais uma frase de caminhão? Vamos lá? Seja bem-vindo ao canal da Defensa Cursos Especiais, motorista de alto valor. E como nós estamos dando a sequência aqui, frases de caminhão. O que ela quer dizer? Aquelas frases que vão atrás do para-choque, do paralama. O que esse cara que está transportando, esse motorista, esse condutor, essa condutora, o que ela quer falar? Né? E o que impacto que isso causa nas pessoas que veem essa frase? Então, vamos ver o que está por trás de cada frase. E hoje, nesse vídeo, a nossa frase é: eduque as crianças para não ter que punir os adultos. O que você pensa sobre isso? Você tem filhos? Né? Será que só educar as crianças é o suficiente? Vamos parar para pensar nisso? Né? Porque é uma frase interessante, é uma frase bem reflexiva. É uma frase que, assim, se a gente educar as crianças, a gente não vai ter adultos mal educados. Se a gente não tem adultos mal educados, a gente não tem um porquê puni-los. Né? Então tem que saber o que é punição. O que é punição? Punição é quando a pessoa não anda dentro da regra do todo, da maioria. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que não se pode matar ninguém. Tirou a vida, você vai ser punido por isso. Não é isso? Não pode roubar, roubou, vai ser punido por isso. Mas será que isso está na criança? Pode ser? Será que eu consigo acertar essa criança para que ela seja um adulto melhor possível? É lógico que a gente consegue. Isso é óbvio. Só que tem algumas características, tem algumas coisas que a gente precisa entender aí. E em cima dessa frase é que nós vamos falar. Então, fica aí que você vai entender melhor, né, o desenvolvimento humano, um pouquinho do desenvolvimento humano, tá bom? Para entender assim, porque assim, é muito fácil de falar, educa as crianças, mas educa como? Educa de que jeito? Né? Como é que eu posso educar uma criança se eu estou perdido? Para pensar. Né? Eu acho que o jeito que eu vivo é o jeito certo. Se é o jeito certo, eu vou educar meu filho de acordo com o meu jeito, mas às vezes é o jeito certo para mim, não é para o outro. Então, o que é uma educação boa? Entende? Entenda o seguinte, que as crianças, elas aprendem principalmente de 0 a 7 anos. O que é de 0 a 7 anos? No momento que ela foi feita, até os 7 anos de idade, que é onde se coloca toda a formatação da programação que ela vai levar para o resto da vida do ser humano, tá? Isso é tão forte que os jesuítas lá atrás falavam: me dê uma criança que com 7 anos eu direi que ela vai ser. Ou seja, eles já sabiam de programação, tá? A gente já programa essa criança. Então, assim, essa criança é programada onde? No ambiente que ela vive, que ela convive. Aí a pergunta é, o problema é, como é que eu educo a criança se eu não mantenho um ambiente educado? Como é que eu educo a criança se eu não tenho um lar, né? Um lar feliz o máximo possível, um lar que procura dar o melhor, um lar que mostra amor? Como é que eu educo a criança dessa? Só falando? Não, só falando não adianta, entendeu? Só dizendo não adianta, largando na mão de professores também não adianta, entende? Então, a gente tem que ter, primeira coisa, é bom educar as crianças, mas os adultos têm que começar a se melhorarem, porque nós somos os exemplos delas, tá? Elas vão seguir o que os suas figuras de autoridade, vamos pôr assim. Por que é figura de autoridade? Pode ser pai e mãe, mas pode ser avô, pode ser tio, pode ser professor, pode ser pastor, pode ser padre, né? Pode ser aquele cara que comanda a escolinha de futebol, que comanda o balé, aquela moça que comanda o balé. Então, assim, são figuras de autoridade na criança e que vai introjetando um programa dentro dela, né? E que esses programas vão rodando silenciosamente e vai fazendo que o adulto se comporte de um jeito ou de outro. Gosto de uma coisa ou não, consigo uma coisa ou não. Olha que coisa louca. Então, assim, a palavra educação é uma palavra muito ampla, né? Eduque as crianças. Eu acho interessante. Educa as crianças, porque assim, se eu educo as crianças, eu não tenho adultos ruins, né? Não tenho adultos que vão precisar a ser punidos. Só que lembra que Deus, ele é justiça. E a justiça é dada de acordo com cada um. Presta atenção, de acordo com cada um. Tá? A justiça sempre é dada de acordo com cada um. Não é de acordo. Às vezes o que é justo para mim não é justo para o outro. Às vezes a punição que é para um, a punição que é para o outro. Aí eu lembro, se você tem mais de um filho, você cria eles iguais? A palavra não seria nem criar, né? A palavra seria treinar, porque a gente cria gado, a gente cria galinha, cria cachorro, mas filho a gente treina. Você treina iguais? Treino, meus filhos eu treino todos iguais. Eu tenho meia dúzia de filhos, eu tenho 3 filhos, eu treino todos iguais. Então, tá errado. Desculpa, mas tá errado. Por quê? Porque são pessoas diferentes, com capacidades diferentes, entendimento diferente. Então ele deveria treinar de acordo com a personalidade de cada um. E para isso ele tem que estar mais junto, ele tem que estar mais próximo.
A gente tem que observar mais. A gente tem que ver o que cada um precisa. E a justiça vai ser feita em cima disso, inclusive, entendeu? Ficou o toque aí? Então, assim, vamos, primeira coisa, manter o lar o mais harmônico possível. Por quê? Porque um lar, uma família, é laboratório divino. Ou não existe uma sociedade que não seja feita de vários lares. Entendeu? Não existe uma casa, um bairro que não seja feito de vários lares, como eu falo, ser várias famílias. Então a família é a base de tudo. Lembra disso. Tamo junto? Até a próxima.